Libório, diretor aqui da Escola Superior da Advocacia da UAB de São Paulo. E nós iniciamos esse ano um projeto aqui dentro da ESA, junto com o presidente Leonardo Sica, justamente de fazer lançamento com debates. Tá? E eu falo isso como leitora, como autora, que muitas vezes nós vamos num lançamento, mas fica o que faltando para mim ali, que a gente fica lá numa fila, compra um livro, em geral na livraria, fica todo mundo meio que se esquivando pelos livros e tal, e falta um momento, né? É a impressão que eu tenho. Então, acho que aqui na escola a gente quis justamente inaugurar isso, essa questão dos livros jurídicos, de ter aqui na ESA, que é um lugar muito bem situado, no final das contas, né, localizado na cidade, de fácil acesso, da gente poder ter esse momento. Então, quando tem a gente tem sido procurado para fazer o lançamento, a gente já fala em seguida, é lançamento com debate. Porque nos interessa que as pessoas estejam aqui, que os autores possam falar da abordagem do livro, que possam dizer o que motiva, qual é a proposta, que projeto é, sem dar muito spoiler, mas, na verdade, né, trazer o leitor para o ambiente que aquela literatura, aquela publicação está trazendo. E eu acho que isso é importante. A gente faz essa transmissão também pelo YouTube, o que também é uma forma de amplificar mais, né, os livros que estão chegando por aqui. Então, para mim, é motivo de muita alegria, ainda mais que sou aqui também da área, né, meu administrativo foi para o urbanístico ambiental, então também me sinto muito aqui familiarizada com essa demanda, com esse tema, com a envergadura da obra. Então, é uma honra para a ESA da UAB de São Paulo receber a todas e todos vocês também, doutor Eduardo, obrigada por estar aqui com a gente, por confiar nesse espaço para fazer esse debate. E já vou passar a palavra para que então possa falar também sobre a obra, eventualmente convidar aqui outros autores do livro e a gente possa saber um pouquinho mais qual é esse projeto, qual é essa proposta, que a gente possa ficar aí com essa ansiedade boa de abrir o livro, daquela folheada e acompanhar o que foi escrito. Perfeito. Em nome de todos os coautores, a ESA pela presença, por franquear o espaço para que esteja acontecendo esse lançamento. Também gostaria de agradecer à editora Tirano Leblanc, que comprou a ideia do projeto e de novos projetos que estão por vir. E assim como agora há pouco eu estava falando, como quase todos que estão aqui somos amigos, né? Então esse livro nasceu numa sequência do pós-pandemia, do nascimento do livro de licitações. Do elemento subjetivo da improbidade. A primeira alteração, e essa já foi validada pelo Supremo, foi a exclusão da improbidade culposa, né, que tinha previsão lá no artigo 10. E eu acredito que foi uma inovação muito bem-vinda, né? Alguns colegas do Ministério Público, na época, se ressentiam em perder a improbidade culposa. E eu via a ação de improbidade culposa com uma certa violência, porque a improbidade, ela tem uma pecha e ela causa um estrépito muito grande contra o agente público, né? A imagem do agente público é a representação da imagem do Estado. Então, quando você ajuiza uma ação de improbidade culposa e sai na imprensa que o fulano responde por improbidade, para o leigo, ele não tem noção dessas nuances. Então, a improbidade que ela se aproxima mais do conceito de corrupção, e agora com essa reforma está mais próximo ainda, é muito relevante afastar então a culpa e tratar da improbidade só para casos mais graves. Eu achei realmente uma mudança bem-vinda e significativa. Pra vocês terem uma ideia, em 22 anos atuando na área da improbidade administrativa, eu só ajuizei uma ação de improbidade culposa. E após a instrução, eu pedi a improcedência. Atuando no TRF da primeira região e no TRF da terceira, então, tomando conhecimento
centenas ou milhares de improbidade dos colegas, eu não atuei mais em improbidade culposa. E também era algo que não se via. Então, era algo também simbólico, né? A segunda mudança, no plano do elemento subjetivo, diz respeito ao dolo. Como eu disse, havia um consenso no STJ que o dolo da improbidade era o genérico. A lei de improbidade, na redação original, mencionava o dolo apenas uma vez, lá no artigo 10. A reforma pela 14.230, e o legislador ele criou um transtorno obsessivo compulsivo pelo dolo, porque ele citou o dolo expressamente 12 vezes na lei, né? Como se necessitasse disso, porque o dolo se presume, a culpa quem tem que estar expressa. Mas a grande questão é que atribui-se agora um dolo específico, né, para a improbidade. Então, seria um elemento de prova a mais, um ônus argumentativo e um estándar de prova um pouco mais exigente para se gerar condenação na improbidade administrativa. E o dolo específico se diz que está lá no parágrafo 1º do artigo 11 e no parágrafo 2º, que fala lá que para se condenar uma improbidade, ou para se imputar uma improbidade, você tem que comprovar a intenção do agente de obter proveito próprio ou beneficiar um terceiro, né? Uma pessoa ou uma entidade. Então, teria um elemento aí finalístico a mais, e esse elemento finalístico a mais é considerado por muitos como um dolo específico. Essa questão ela é tão importante e tem gerado tanta celeuma que o STJ, no mês passado, 11 de novembro, para ser mais preciso, afetou a questão do dolo específico no julgamento de recursos repetitivos, cujo tema é muito direto. Há ou não dolo específico na improbidade e se retroage às ações em curso ajuizadas na vigência da lei, né? Esse é o tema do recurso repetitivo que o STJ vai decidir. E aí, com efeito vinculante, né? Qual é a minha impressão pessoal, né, e minha opinião acadêmica sobre isso? Que há uma tempestade no copo d'água sobre o dolo específico. Por que isso? Porque o dolo específico, pelo menos o que está lá, narrado no parágrafo 1º e 2º do artigo 11, que é praticar a improbidade para obter benefício próprio ou benefício alheio para outra pessoa, essa finalidade, ela sempre existiu na improbidade. Esse elemento subjetivo, ele está desenhado, na verdade, como um dolo de beneficiamento. Você visa beneficiar alguém ou se beneficiar, né? E as infrações patrimoniais, todas, crimes ou infrações patrimoniais, têm inerente na conduta o beneficiamento. Não existe improbidade de enriquecimento ilícito sem o beneficiamento próprio do agente público. Está no artigo 9 do CAPT. Ao ferir vantagem devida em razão do cargo. Então, aquele dolo específico, desde 1992, está lá no artigo 9. Qual é a estrutura do artigo 10? Causar lesão ao erário, o agente público causando lesão ao erário, em benefício de um terceiro. É o beneficiamento alheio. Pegar o artigo 10, pode olhar os incisos. Dispensar indevidamente uma licitação com sobrepreço para outra pessoa, deixar usar bens públicos para um terceiro, isso tudo causa lesão ao erário. Então, o beneficiamento alheio está aí. O artigo 11 é mais desafiador, tem incisos que realmente não tinham essa previsão e outros têm essa previsão, né? Então, eu acredito que numa interpretação sintonizada com os próprios elementos do tipo,
Essa é uma questão menor, porque o beneficiamento, ele sempre foi exigido desde 92, no artigo 9º e no artigo 10. Né? Cabe à parte autora o ônus de provar o beneficiamento alheio ou próprio nesses artigos. Então, é mais ou menos essa tese que eu encaminho no meu artigo, obviamente sujeito a críticas, que são sempre muito bem-vindas, porque é um tema novo, a improbidade ela realmente mudou completamente agora. Essa reforma, para vocês terem ideia, 14.230, ela alterou 21 artigos dos 23 artigos da lei, e essas alterações aconteceram 192 vezes. Então nós temos uma nova lei de improbidade administrativa. E tudo que a gente fala ainda é do plano da especulação acadêmica. Precisa amadurecer muitas questões, precisa de muitos debates como esse, precisa de livros plurais como esse, para a gente chegar a um melhor consenso e encaminhar a melhor proteção ao patrimônio público nos termos da Constituição. É isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui. Parabéns pela casa, a escola superior aqui está lindíssima. Fiquei com inveja. Bom, muito boa noite já. Eu quero também iniciar aqui fazendo um registro primeiro ao nosso presidente da OAB de São Paulo, né, ao Dr. Sica, por abrir aqui a casa para nos receber, e a diretora da ESA, a doutora Daniela, por esse evento e por essa iniciativa, né, maravilhosa de fazer o lançamento com... vou levar essa ideia lá para o Mato Grosso do Sul, né? Sou conselheira federal, vi a doutora aqui falando que foi por muitos anos, e acho bastante importante essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo. Parabenizar o doutor Eduardo, que estava aqui explicando como foi que ele fez essa pesquisa, né, sobre nós, autores, mas o que mais me chamou a atenção foi a sua preocupação em dar espaço e voz para todos os estudiosos aí do direito, e que é muito difícil, né, você ter uma oportunidade de ter uma publicação. Isso é muito difícil. Hoje as redes sociais nos permite aparecer, né, mas você vir para o mundo da publicação, de uma edição, e aí nós que estamos aí estudando, né, e precisamos publicar, essa é uma oportunidade de ouro, e acho que essa sua iniciativa, esse movimento, espero que seja invejado e copiado por muitos, porque é realmente algo admirável. Parabéns, doutor Eduardo. E para além disso, né, como o doutor muito bem disse, é uma obra plural, né? Nós temos o Ministério Público, temos aqui advogados, eu que sou da advocacia pública, magistrados, professores, né, estudiosos do direito, e eu acho que a lei de improbidade administrativa, por todo o peso, né, e as sanções gravíssimas que ela impõe, eu acho que ela exige esse pensar de vários pontos de vista. As alterações que ela sofreu, né, essa atualização necessária, como o doutor também muito bem disse, né, no início dela ela foi extremamente rígida, né, e nós tivemos ao longo da evolução aí da aplicação dessa legislação muitas e muitas e muitas ações de improbidades julgadas procedente, a maioria delas, né, doutor, princípios, violação a princípios. E eu que estou do lado do gestor público, orientando, né, e dando os caminhos de legalidade, vi por muitas e muitas vezes ilegalidades processadas como improbidade administrativa. E isso, ao meu sentir, ao meu ponto de vista, isso não acrescenta para o nosso país. Isso é o que o Dr. Rodrigo Valvas muito bem explica, que é o apagão das canetas. E o apagão das canetas eu só vejo crescer. A nova lei de licitações, ela é mais burocrática ainda, ela causa mais temor ainda ao gestor público,
E por mais que a gente tenha muitos avanços, né, tenha tirado a culpabilidade, essa questão de ferir os princípios, evoluído nessa distinção do que é legalidade, do que é improbidade, nós ainda vemos muitas ações de improbidade administrativa com o conceito antigo. Então eu acredito que nós teremos um índice de sucesso em ações de improbidade administrativa a partir desse novo momento, quando formos termos mais pesquisas sobre isso, diferente dos 70% de condenação que existia antes, quando eram muitas delas baseadas apenas em princípios violados, por conta disso, porque eu ainda sinto que a gente precisa ter uma mentalidade de fazer essa distinção. Porque o gestor público, não é porque ele lida com o dinheiro público, com a coisa pública, que ele tem a obrigação de acertar sempre. Na iniciativa privada, você arca com um prejuízo porque você é o seu empresário. Num escritório de advocacia, né, você arrisca em algumas ações que às vezes você não tem sucesso. E quanto você gastou, quanto você empreendeu. Esforço, dinheiro. E no setor público não é diferente, né? A lei de inovação está aí para permitir o gestor avançar um pouco mais, porque isso tudo causa engessamento. Então, o extremo rigor de uma lei de improbidade administrativa, e é por isso que eu falei aqui do nome idem, ele é um fator de engessamento e que deixa estagnada a administração pública. O gestor tem realmente, o bem intencionado, ele tem medo de fazer diferente. O bem intencionado, ele tem medo de fazer um acordo. Deixa julgar, deixa vir uma ordem judicial. E isso para nós é muito frustrante, porque não contribui para a nossa sociedade, não contribui para a evolução da administração pública. E eu me inspirei muito, né, no julgamento da reclamação, que o voto do ministro Gilmar Mendes fala muito sobre isso, né, sobre essa evolução do nomes idem no direito brasileiro, que apesar de não estar previsto esse princípio na nossa Constituição Federal, ele faz parte, né, dos direitos humanos, que a gente é partícipe, né, do Pacto de São José de Costa Rica, e ele é uma evolução, sim, nesse sentido, porque ainda mais no Brasil com tanta legislação, e aí principalmente o direito ambiental, né, com tanta legislação, com tanta sanção prevista em nossas leis, a evolução desse princípio, a aplicabilidade, eu acho que ela é necessária, não para simplesmente uma afastar a outra, porque também a nossa Constituição é expressa nesse sentido, em dizer que o direito administrativo sancionador não vai afastar, né, as ações criminais. E eu acho que não é isso que eu defendo no meu artigo, mas eu defendo uma ponderação para que nós tenhamos apego ainda maior ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação das penas. Porque eu acho que esse é um princípio do direito penal e que também deve ser trazido para a lei de improbidade administrativa, ainda mais agora que o seu conceito passa a constar da legislação como direito administrativo sancionador. É de extrema importância em que haja um sopesamento na parte do ressarcimento ao erário, na fixação de multas sem nenhum critério, né? De onde foi que se tirou um prejuízo e um dano social sem haver nenhuma mensuração, né? Em qualquer projeção que você vai fazer em outro campo de investimento, de atuação, você tem ali um mapeamento para você chegar a um valor mínimo estimativo, né? Para fazer um acordo da lei das empresas, né? da anticorrupção. Você precisa fazer todo um estudo, um levantamento para você fixar a multa com base em dados objetivos. E eu acho que a importação disso para a improbidade administrativa, ela é muito importante, porque como o doutor muito bem disse, o gravame ele é imediato. A autoridade que sofre uma ação de improbidade administrativa, ela já tem um dano imediato à sua imagem, ela já tem 90% das ações um dano imediato ao seu patrimônio pessoal. E essas ações, elas demoram anos e anos para serem julgadas na primeira instância, na segunda e STJ. E muitas vezes os seus bens, eles ficam bloqueados por todo esse período.
Então, assim, inclusive eu vi aqui que tem muita discussão a respeito disso, né? De nós termos critérios um pouco mais objetivos na restrição patrimonial e no quanto de restrição patrimonial. Porque quantas ações aqui nós já não vimos em que o valor dos bens bloqueados é 4, 5 vezes o valor do dano que está sendo discutido. Então, isso a gente precisa discutir, essa mentalidade do que a lei avançou no sentido positivo tem que ser introjetado, né, para quem promove a ação, para quem julga essa ação. Né, porque fazer a defesa o que é bom e o que foi melhorado é muito fácil. Mas para aquele que julgou, né, durante 20 anos com um critério, eu acho que essa evolução a gente ainda vai assistir acontecer. Então é um pouco disso que eu trago no meu artigo, essa discussão, é mais uma provocação nesse sentido, de que a lei de improbidade administrativa ela não está solo, ela vem acompanhada de várias outras ações, várias outras penalizações e ainda assim do ressarcimento honorário, e é indispensável, mas é preciso ter razoabilidade na aplicação dessa legislação para que ela tenha a seriedade que ela tem que ter e cumpra o seu propósito, que é de fato inibir o mau gestor, inibir o mau empresário e não deixar congelada a administração pública, que muitas vezes nós, atuando do outro lado, vemos acontecer. Então, acho que era essa a minha contribuição e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, doutor Eduardo, pelo convite e a todos pelo evento. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Agradeço ao doutor Eduardo. Muito obrigado pela generosidade, pelo convite e pela surpresa também, né? Fui pego de surpresa aqui. Sou mais jovem aqui, eu me formei recentemente, estou muito mais aqui como um estudante do que propriamente como alguém que vá esclarecer alguma coisa, né? Mas pretendo ser breve, pretendo tratar aqui especialmente do artigo que eu escrevi em coautoria com meu pai. A lei, a reforma promovida pela lei, eu julgo de uma maneira, eu a divido em 2 pontos, né? E um primeiro ponto, que foi destacado aqui, diz respeito aos exageros que existiam no regime anterior. A improbidade culposa, por exemplo, ela causa danos sociais muito grandes, e muito além do que as pessoas podem prever. Eu destaco aqui não apenas a figura do político, que muitas vezes é a figura que sai muito na mídia, muito na imprensa, e que efetivamente há bons políticos, há excelentes políticos, excelentes quadros, que o Brasil perde em função de ações como essa. Mas eu destaco aqui também, isso eu acho que é fundamental, o quadro técnico que é perdido em razão de ações, por exemplo, de improbidade culposa, ações que não têm fim, ações, por exemplo, meramente principiológicas. Então, por exemplo, eu fui aluno aqui da FGV de São Paulo, que é uma instituição muito conceituada e que tem como objetivo, né, fornecer quadros para a administração pública, economistas, administradores, e muitos administradores e economistas, por exemplo, hoje não querem mais integrar o setor público. Não querem. Quer dizer, não são pessoas que saem na mídia. Se eu mencionar algum nome de algum administrador aqui, ninguém vai saber quem são. São pessoas, às vezes, que elas não têm rede social, elas não estão ali na imprensa, elas estão ali no dia a dia, promovendo edital, trabalhando, fazendo a administração funcionar. Essas pessoas são muitas vezes colocadas no polo passivo de uma ação e a vida delas vira de cabeça para baixo sem qualquer motivo. Então, a lei veio para corrigir isso, e ela foi muito benéfica, exigindo dolo, tipificando os casos, por exemplo, em relação à violação de princípios, tornando a coisa mais restrita e mais racional. Porém, acredito que o diabo mora nos detalhes, né? Se nós formos, por exemplo, analisar a história do Brasil, a Primeira República acaba, do café com leite, assim por diante, né? Porque diziam que havia a política dos governadores, né? Como foi dado o nome.
Só que se você vai ler a Constituição Federal, a primeira Constituição Federal de 1891, a Constituição Republicana, não há qualquer dispositivo que regularize ou que implemente a política dos governadores. A política dos governadores, ela acontece, nascem aí os coronéis, nascem aí os desmandos locais, por incrível que pareça, por uma disposição, dizem os estudiosos, né? Uma disposição do regimento interno da Câmara e de outras artimanhas que eram possíveis, regras procedimentais, por exemplo, para a posse de um deputado federal. Ele só era dada posse a ele, por exemplo, havia uma série de mecanismos, né? Se ele compactuava com o governador local. Quer dizer, não havia nenhum dispositivo constitucional que criasse essa figura, essa política nefasta, mas foi criada porque havia um detalhe ali que permitia a manipulação entre governador e presidente contra a oposição. E acredito que essa lei peca pelos mesmos excessos, né? Uma coisa é corrigir o que foi dito aqui, concordo e que eu destaquei. O medo do gestor, a falta de quadros da administração, o medo das pessoas técnicas de assumirem as suas áreas, quer dizer, um prejuízo social tremendo, mas a lei acabou, às vezes, por pecar pelo excesso e mais ainda, confundir também a legalidade com a impunidade, né? E eu acredito que a lei especialmente pecou nesse aspecto pelas regras processuais. Estudiosos, por exemplo, em relação à corrupção, percebem no Brasil que um dos grandes fenômenos pelos quais acontece a impunidade não se dá no âmbito das leis penais materiais, ou seja, não se dá pelo Código Penal, mas se dá, por exemplo, pelo isso se dá pelo Código Processual Penal, pelos recursos infindáveis, por exemplo, pela prescrição, enfim, por uma série de fenômenos que acontecem no processo. E nesse caso, a lei de improbidade reformada criou exatamente essa figura. E o artigo trata exatamente disso. A lei trouxe alguns parágrafos, no artigo 17, que criam uma vinculação que não existe nem sequer no processo penal. Que, em síntese, o que a lei trouxe, o que a lei nova trouxe, é o seguinte: o promotor, na hora de ajuizar a ação de improbidade, só pode trazer um tipo de improbidade, por conduta. E o juiz deve seguir obrigatoriamente esse tipo que foi descrito pelo promotor. Se houver a desvinculação entre o que foi tipificado na inicial e a sentença, há nulidade. Só que o que é mais grave é que não apenas isso não é exigido, por exemplo, no direito penal e processual penal, que é uma área que lida com a liberdade, muito mais sensível que a improbidade, mas o que é mais grave é que no caso da improbidade, ela não é tipificada de forma estrita como direito penal. Os artigos que tratam da improbidade, os artigos que regulam a improbidade, são em sua maioria dispositivos com tipificação aberta e exemplificativos. Então, quer dizer, imagine que um promotor pega um caso que não está no rol, mas se encaixa como, por exemplo, um dano erário. Ou, por exemplo, um enriquecimento ilícito doloso. Ele, por exemplo, entende que é um inciso. Ou ele mesmo entende que é um caso exemplificativo. Ele exemplifica de uma forma, mas é um enriquecimento doloso. O juiz entende que, por exemplo, é apenas um dano erário, mas não há dúvida que houve um ato, uma conduta dolosa, não é mesmo? E isso será, ao fim e ao cabo, julgado nulo por uma questão processual, procedimental. Então, não apenas é grave, sob o ponto de vista da consequência que isso vai gerar no mundo concreto, mas também inconstitucional, a nosso ver, né? Nós aceitamos aí críticas e justamente isso que nós tratamos no nosso artigo, quer dizer, como que a Constituição enxerga esses dispositivos inseridos pela nova lei. O julgamento está pendente, esses artigos são objeto de uma ADI no Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes,
que já julgou que em seu voto julga esses dispositivos inconstitucionais, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista, abriu vista, né? Pediu vista e abriu divergência, entendendo pela constitucionalidade desses dispositivos. O julgamento ainda está pendente, então é uma matéria que é muito importante para todos aqueles que realmente advogam ou trabalham com a improbidade, porque é uma questão processual central, e esses artigos estão em vigor, porque o ministro Alexandre de Moraes não suspendeu a eficácia deles. Então eles continuam em vigor, portanto são aplicados em todos os processos atualmente em curso. Bom, espero ter sido claro e muito obrigado novamente pela oportunidade, pela presença de todos. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui nessa escola. Cumprimento todos os autores presentes, é uma satisfação muito grande. Cumprimento na pessoa do Dr. Eduardo, que com grande dedicação e muita atenção conseguiu coordenar tantos autores de tantos entes da federação. Então, eu parabenizo pela concretização dessa obra e também não posso deixar de registrar a liberdade acadêmica que nos foi concedida, uma liberdade realmente incondicional. Eu tive a oportunidade de trazer um tema bem sensível, que o doutor Eduardo deixou. É um tema que está sendo debatido no Supremo, inclusive. Então, é realmente um momento raro, uma oportunidade, como a doutora bem ressaltou, mesmo em tempos de Instagram, trazendo uma obra, as nossas reflexões, para contribuir com o aperfeiçoamento da tutela da probidade administrativa, um tema tão caro, e que, não raro, acho que todo dia tem uma manchete envolvendo atos de improbidade, e ainda que com excessos ou não, mas um tema tão necessário. E, nesse ponto, eu também gostaria de registrar o meu agradecimento à minha filha, Carolina Miguel, doutoranda em Direito Civil pela UERJ. Também gostaria de agradecer a Rayane Mendes, foi minha colega de trabalho, que hoje atua aqui em São Paulo, também com muito profissionalismo e ética, como sempre. E digo que eu fico muito feliz de ver jovens tão preparados, tão entusiasmados, seja para contribuir, seja para dividir os seus ensinamentos, como para ouvir. E realmente eu acredito muito nessa troca de ideias, de debates entre os mais jovens e aqueles não tão jovens assim, já são, no meu caso, 28 anos no serviço público, entrei uma jovem, mas o tempo passa rápido quando a gente entra lá. Então, eu tenho certeza que é uma noite muito feliz e uma noite muito produtiva para todos nós. E aproveitando dessa liberdade acadêmica, doutor Eduardo, o meu tema, eu fiquei responsável por elaborar um artigo envolvendo o artigo 17b, parágrafo 3º da Lei de Improbidade, que traz a participação dos tribunais de contas na área consensual dos atos de improbidade administrativa. Então, esse tema ele é tão delicado porque ele traz dois pontos bem sensíveis. Tá falhando? Acho que tá, né? Tem uma outra aqui. Pronto. Oi. Obrigada. Falando em pontos sensíveis, então são dois pontos sensíveis. Primeiro, falar de consensualidade no âmbito da improbidade administrativa. Consensualidade, como assim? Não é? Quando eu ingressei no serviço público, falar em consenso dentro do Tribunal de Contas, você seria, meu Deus, porque, infelizmente, nós temos uma mentalidade litigiosa enquanto sociedade. E o professor Humberto Dalla, ele é muito preciso quando ele diz que o consenso faz parte de uma evolução humana. Porque quando nós precisamos do litígio, da afronta,
do confronto, seja no âmbito do Poder Judiciário, seja no âmbito administrativo, significa que as coisas não estão muito bem. E ele traz uma visão psicanalítica. É muito interessante os trabalhos sobre a consensualidade, esse trabalho do professor Humberto Dalla. E o que acontece? Quando nós falamos sobre consenso na área da administração pública, antes de entrar na improbidade administrativa, parece um contrassenso. Por quê? Porque nós sabemos que temos como base a supremacia do interesse público, de um lado, e de outro também a indisponibilidade desse interesse público. Então, como eu vou falar em consenso se quando nós estamos diante de qualquer evento, de qualquer ato de gestão, nós temos esses dois grandes pilares que precisam necessariamente ser observados pelo gestor e pelas instâncias de controle, como os tribunais de contas. Então, como assim? Parece, no primeiro momento, algo muito contraditório. Só que a gente esquece, em primeiro lugar, que todo o arcabouço que protege a administração pública, que em última análise, que tutela o interesse público primário, aquele interesse da sociedade, esse arcabouço, e podemos chamar tanto a supremacia quanto a indisponibilidade desse interesse, e todas as prerrogativas públicas, elas têm um caráter instrumental. Elas não existem para servir como um quadro, uma moldura, e qualquer necessidade da administração invoca a indisponibilidade, invoca a supremacia e pronto, a discussão não avança. Esse caráter instrumental da indisponibilidade, da supremacia, ele por si só já faz com que a gente pare e observe qual é a finalidade, o que eu quero na concretização dessa prestação de serviços. Eu quero que o serviço seja prestado de forma eficiente, com um preço ok dentro do mercado, e que a economicidade seja observada e todos os princípios constitucionais também cumpridos. Então, esse dogma, né, da indisponibilidade, da supremacia, ele já precisa ser repensado. Principalmente quando nós vamos ter uma visão instrumental. Mas vem ainda, e eu creio que é o grande norte, o princípio da eficiência. Quando nós vamos fiscalizar os atos dos gestores, e esse ponto que foi abordado do apagão das canetas, e realmente a administração pública está perdendo grandes gestores pelo medo da administração pública, e a doutrina vem se debruçando sobre isso, porque um bom técnico, ele não quer mais pertencer aos quadros da administração com medo dos tribunais de contas e com medo do Ministério Público, e nós precisamos saber separar o joio do trigo de quem é correto e de quem não é, e saber aplicar as sanções para quem não é correto. Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso. Mas voltando para o consenso, voltando para a administração pública, se eu quero o melhor interesse para a administração, se esse interesse é indisponível, eu não tenho espaço do consenso, eu não posso, de repente, no ambiente ao invés do Tribunal de Contas aplicar uma multa porque não fez o edital de acordo com aquelas cláusulas específicas, mas a licitação observou a moralidade, ela conseguiu o menor preço e ela fez o objeto ser executado de forma correta. Cabe sanção? Para que serve o Tribunal de Contas? E hoje, particularmente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o qual eu integro já há 28 anos, está muito sensível ao caráter pedagógico da instância de controle. Sabe? Esse caráter punitivo, ele está sendo revisto porque não produz o melhor resultado para a sociedade. Multar, 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 e como está sendo a execução desse serviço, o que está acontecendo? Então, voltando, a lei de improbidade administrativa, ela trouxe o consenso nessa seara. E não bastasse o consenso, ela trouxe o Tribunal de Contas como um agente que vai participar da quantificação do dano. Na verdade, ele vai fazer a quantificação do dano. O Ministério Público não gostou dessa atuação do Tribunal de Contas na lei. E o Ministério Público, ele entrou como ADI, né, a CONAMP entrou, conseguiu a medida cautelar, suspendendo, né, a eficácia desse artigo, argumentando que a participação do Tribunal de Contas na quantificação do dano, na área consensual de improbidade, ela fere a autonomia do Ministério Público e ela também viola a tripartição dos poderes.
E aí, mais uma vez, usando a liberdade acadêmica desse espaço e com toda a deferência ao Ministério Público, que exerce um papel relevantíssimo social, que todos sabemos, mas eu creio que tem algumas premissas que precisam ser revisitadas, principalmente de acordo com o moderno direito administrativo. Primeiro, que essa tripartição de poderes ela está sendo revisitada. Não cabe mais inserir as instituições nesse modelo como uma simples leitura das funções institucionais que a própria Constituição, por exemplo, fez previsão. Quando nós falamos em Tribunal de Contas, os senhores conseguem enquadrá-los na tripartição de poderes? O Tribunal de Contas pertence ao Legislativo? Pertence ao Executivo? Pertence ao Judiciário? Hipótese nenhuma, nenhum dos três. Inclusive, tem muitos administrativistas de peso na Universidade de São Paulo aqui que fazem essas questões, e nós temos a conselheira Mariana Montebello, que tem uma obra muito densa sobre o Tribunal de Contas, explicando que, em primeiro lugar, o Tribunal de Contas não é órgão subordinado ao Poder Legislativo. O ministro Celso de Mello já declarou isso numa ADI. Não é órgão subalterno, não há qualquer liame de subordinação com a Assembleia, com o Poder Legislativo. A análise do artigo 70 e 71 da Constituição coloca o Tribunal de Contas como uma instituição independente e vocacionada para a tutela da probidade administrativa. Quando nós vamos olhar as funções que o legislador ordinário constitucional, que o legislador constitucional originário, ele elencou, entregou aos tribunais de contas, é o controle orçamentário, financeiro, contábil, pautado na legitimidade e eficiência e também legalidade da despesa. Então, o desenho institucional dos tribunais de contas, ele vai muito além daquilo que muitos pensam. Nós não somos subordinados a nenhum poder legislativo, tem orçamento próprio, independência funcional, e a própria conselheira Mariana ela traz muito a teoria revisitada dos poderes neutrais, que invoca a imparcialidade, a expertise daquela instituição para atuar naquela missão, naquela função que ela foi eleita. E não bastasse também o Tribunal de Contas, ele, naquele rol que é exemplificativo, fica evidente que ele é um guardião da boa gestão administrativa. Ele é uma instituição que foi escolhida pelo legislador constituinte como um defensor e um protetor do direito fundamental à boa administração pública. Então, uma mera leitura apressada talvez possa confundir a posição constitucional e institucional das Cortes de Contas. A instituição tem problemas? Todas apresentam problemas, infelizmente. Mas não é porque um problema pontual ali que precisa ser, eu creio, né, que seja desconstituída a própria vontade originária. Então, essa questão da natureza jurídica, essa questão da violação da tripartição na minha opinião, e com toda a deferência ao Ministério Público, um tanto quanto frágil, porque a tripartição dos poderes ela precisa ser revisitada, ela já não responde mais à própria envergadura do Ministério Público. O Ministério Público é uma função essencial, que merece ser cada vez mais fortalecida, que tem um papel relevantíssimo, e creio que a visão desse dispositivo ela precisa ser encarada com base no diálogo interinstitucional. Nós trabalhamos muito isso, uma atuação em conjunto, Tribunal de Contas e Ministério Público. Não raros pedimos ofício ao Ministério Público, que é o legitimado à ação de improbidade, com as apurações que nós fazemos em sede de controle da gestão pública. Não raro, muitas e muitas ações de improbidade são calcadas com base nos relatórios dos tribunais de contas. Então, eu creio que uma visão conjunta, eu creio que a intenção do legislador foi realmente conferir a quem tem expertise na, digamos, elaboração das contas, de uma forma mais simples, entregar já esse produto pronto ao Ministério Público para que ele cuide dos aspectos jurídicos nessa área consensual em relação à matéria.
E não se trata de uma interferência indevida, se trata de uma colaboração, de uma cooperação. Então, eu entendo o outro lado, que não gostou, claro, e realmente conseguiram a suspensão desse dispositivo, mas eu creio que a gente pode avançar, que eu creio que o Ministério Público, junto com os tribunais de contas, podem desenvolver um trabalho perfeito. O corpo de ambas as instituições é dotado de técnicos de elevada envergadura, e eu me permito aqui, eu tenho uma colega que tem um currículo admirável, ela é uma inspiração, a doutora Kátia, e não raro o concurso para o Tribunal de Contas é um concurso bem desafiador, então eu creio que é hora de somarmos esforços no combate aos atos de improbidade administrativa e não promover divisões. Mas, de qualquer forma, todos os argumentos são respeitáveis e, enfim, o mais importante é que a gente continue evoluindo, como diz o professor Humberto Gala, em prol do consenso, e que realmente o bom gestor não seja punido por aqueles que se desviam dos princípios constitucionais e que acabam afrontando os interesses da sociedade que realmente não merece ter no cotidiano atos tão desonrosos, não é, aos seus recursos e aos seus sonhos e projetos. É isso, muito obrigada. Bem, boa noite a todos. Obrigada pelo carinho e reconhecimento. Eu fiquei numa saia justa agora, porque eu sou auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas estou cedida ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro há 8 anos. Então, eu estou aqui ocupando os 2 lugares que foram mencionados nesse momento. E o meu artigo, o meu capítulo, com 71 páginas, peço desculpas mais uma vez, mas virou uma aula, ele é consequência de uma capacitação que dei para alguns promotores do Ministério Público da Bahia sobre quantificação do dano ao erário. Então, veja, né, não combinamos, fiquei aqui na sequência e, como falo muito e sou muito analítica nas minhas percepções, sou doutoranda em Direito Financeiro e atuo na área de tutela coletiva e financiamento de políticas públicas, eu tomei a liberdade de fazer aqui algumas anotações sobre questões relevantes que eu não poderia sair sem mencionar acerca da importância do capítulo, para deixar um gostinho, uma curiosidade, uma vontade para aqueles que perceberem que não é tão difícil assim, que é possível, de fato, identificar o bom gestor do mau gestor, entender se a indisponibilidade de caixa que ocasiona o não pagamento de restos a pagar processados, ou seja, traduzindo aqui, né, quando você tem um credor que presta um serviço ou entregou um bem para a administração pública e ao final daquele exercício financeiro ele não tem o seu pagamento, essa despesa ela é inscrita como restos a pagar. No estado do Rio de Janeiro, nos últimos 5 anos avaliados no capítulo, nós tivemos bilhões de restos a pagar cancelados, restos a pagar processados. Isso significa que esse credor, se precisar e quiser receber o seu valor, ele precisará entrar numa ação de cobrança. Então, nós precisamos, sim, entender e separar cada uma das circunstâncias e de forma muito objetiva, para que seja possível exigir e fornecer o devido processo legal para todas as partes, justamente para evitar qualquer espécie de injustiça ou prejuízo político, social, econômico na vida de pessoas que às vezes são bem intencionadas, mas que talvez por um impulso de membros do Ministério Público queiram quantificar algo que sequer foi dano. Então eu me senti no dever de escrever esse artigo e te digo que tem muita gente esperando essa obra, porque, como disse, virou uma aula o capítulo, justamente porque a intenção foi explicar, primeiro, o que é o restos a pagar processados,
qual é o efeito disso na disponibilidade de caixa no último ano de mandato, em razão do artigo 42 da LRF, e contextualizar se isso também é crime fiscal, né, e improbidade. E aí, aqui, se deixar eu falo demais. Bem, então, o capítulo que eu trouxe, ele enfrenta um dos nós mais sensíveis da gestão pública brasileira, no meu ponto de vista, que é a responsabilidade do ordenador de despesas diante da indisponibilidade de caixa para pagamento de obrigações indevidamente assumidas, especialmente na forma de restos a pagar. Então, eu trago esse como escopo. Não se trata, portanto, de um mero problema contábil. Estamos diante de uma questão que toca o núcleo da responsabilidade fiscal, da probidade administrativa e da própria credibilidade do Estado. Quando não se conhece, não se registra ou se omite a real integridade do saldo em caixa, rompe-se a trilha da rastreabilidade entre o que foi empenhado, liquidado e efetivamente pago. O estoque crescente de restos a pagar inscritos no Brasil, muitas vezes sem lastro financeiro, revela uma prática muito conhecida por todos nós. Eu transfiro dívidas de um gestor para o outro, às custas da transparência, do equilíbrio fiscal e do direito do credor, que é uma prática que acaba gerando endividamento não só para o poder público, mas também para o particular. No centro disso tudo, a gente encontra o ordenador de despesas, esse do apagão das canetas, né? Por quê? Porque o ordenador é aquele que aciona, ele inicia o processo da despesa, quando ele autoriza essa despesa lá no procedimento licitatório. E isso vai startar todas as demais fases do devido processo orçamentário. Então, o ordenador, ele autoriza e empenha, não diretamente, mas por meio dos seus delegados, criando uma obrigação para o Estado e vinculando uma certa dotação orçamentária àquele compromisso assumido. Depois, na sequência, mediante entrega do bem ou prestação de serviço, ele autoriza a liquidação, atestando que o bem foi entregue ou o serviço prestado, e isso consolida o direito do credor de receber, e se ele não receber isso, caracteriza enriquecimento ilícito. E ele também autoriza o pagamento, que deve respeitar uma ordem cronológica e os limites de caixa, inclusive quanto à natureza da fonte de recursos. Por isso, eu entendo que o capítulo ele reforça: quem ordena a despesa acaba assumindo uma responsabilidade orçamentária e tem o ônus de demonstrar o bom e o regular emprego dos recursos públicos. Por essa razão, a segregação de funções no âmbito da administração pública não é um detalhe burocrático. Ela é um mecanismo de proteção contra fraudes, erros grosseiros e a captura do processo de gastos. E a tensão, ela atinge, né, o ápice quando isso tudo acontece no último ano de mandato. O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece uma vedação que é cristalina. É proibido contrair obrigação nos 2 últimos quadrimestres que não possa ser paga no exercício ou que não tenha, para o exercício seguinte, disponibilidade de caixa suficiente. O ponto aqui é: como que você apura a disponibilidade de caixa suficiente? Porque hoje as informações da disponibilidade de caixa, e vemos isso nos processos de prestação de contas de governo, busquem, né? Tem lá dizendo: não há lastro para honrar os restos a pagar. Não há fontes de recursos suficientes para pagar as despesas inscritas. Logo, não há disponibilidade de caixa. Então, percebemos aqui que há uma violação intencional dessa regra. A violação em si, né, ela não é apenas uma irregularidade administrativa. Ela também é crime fiscal. E quem diz isso é o 359C do Código Penal, né, alterado pelo 10.028 de 2000. Então, infelizmente, o meu capítulo ele mostra que o problema ele não se esgota no plano penal. A indisponibilidade de caixa e o manejo de restos a pagar também vão dialogar com o dano ao erário e com a improbidade administrativa. E o ponto mais sensível é o tratamento que é dado, como eu disse, aos restos a pagar processados. Despesas que já foram liquidadas, nas quais o Estado se beneficiou do serviço prestado, e o cancelamento indevido desses passivos, muitas vezes sob o pretexto de prescrição quinquenal autorizada via decreto, viola o direito adquirido do credor e pode representar, como eu disse, completamente ilícito.
do ente público. No estado do Rio de Janeiro, já falei, nos últimos 5 anos foram identificados, né, volumes absurdos de restos a pagar processados, cancelados, com impacto direto na confiança dos fornecedores e na fidedignidade das demonstrações financeiras. Isso, sabemos, acaba acarretando, inclusive, superfaturamentos na tentativa de diminuir o risco do não recebimento de valores que, historicamente, estão lá demonstrados de cancelamento. Então, do ponto de vista da improbidade administrativa, o capítulo ele também é categórico, porque após a reforma da 8429, não basta que o resultado dessa gestão seja ruim. É preciso ter o dolo, né? A prova de quem fez, o que fez, como fez, quando fez, de forma objetiva e identificada. Então, em termos práticos, isso significa identificar quem é o ordenador, que obrigações ele assumiu nos últimos quadrimestres, nos 2 últimos quadrimestres, qual é o total dessa insuficiência de caixa, o gestor que inscreveu especificamente os restos a pagar sem cobertura financeira, qual é a fonte de recursos desses restos a pagar, de que forma isso compromete os exercícios seguintes. Por quê? Porque aquele que manipula, atrasa ou cancela restos a pagar processados de forma consciente, ele apenas, né, para produzir artificialmente um equilíbrio de caixa, às vezes liberando fontes de recursos. Aqui agora eu sei que muitos já viajaram, porque eu estou falando da abertura de crédito adicional mediante cancelamento de restos a pagar. Essa prática também é muito comum na administração pública e faz com que eu dê uma disfarçada na minha disponibilidade de caixa. Isso tudo gera dano ao erário. Então, nesses casos, é importante que se diga que vai existir um nexo de causalidade entre a conduta e o dano praticado. Então, a improbidade ela se configura não porque faltou caixa, isso eu acredito que está bem claro no capítulo, mas porque houve uma vontade dirigida a violar a responsabilidade fiscal e sacrificar o credor, por meio da disponibilidade do caixa. Então, o capítulo ele também sustenta que, para separar falha administrativa de um ilícito grave, os órgãos de controle devem recorrer a instrumentos objetivos, claros, que possibilite àquele que responde por esse processo se defender, né? E a matriz de responsabilização tem sido um dos instrumentos muito utilizados pelo Ministério Público. O Ministério Público ele se vale dos anexos dos processos dos tribunais de contas como prova documental nos processos de improbidade, porque são informações objetivas que fundamentam. E é aqui que eu corroboro com a questão que a colega trouxe sobre o consenso, do quanto é importante você tratar dessas questões antes, de forma objetiva, a fim de clarear exatamente qual é o tamanho do problema e se vale a pena seguir ou não com essa ação, que pode gerar tantos malefícios, né, para ambas as partes. Então, de modo objetivo, a indisponibilidade de caixa ela deixa de ser um acidente e passa a ser examinada como um sintoma. Sintoma de falta de planejamento, de opacidade da execução e, em muitos casos, ação ou omissão dolosa. Assim como conclusão, a gestão de recursos públicos ela não comporta ingenuidade. O devido processo orçamentário ele deve ser compreendido e aplicado como um sistema de controle e accountability, e não como uma mera rotina burocrática, porque ele vai proteger exatamente ao gestor, ao bom gestor, e o recurso público, o erário. A responsabilidade subjetiva do ordenador de despesas é inafastável. Quem movimenta dinheiro público tem o dever jurídico de provar a legitimidade de cada ato, de cada empenho, de cada liquidação e de cada pagamento, ou da sua ausência, porque todos esses atos são considerados atos administrativos financeiros, assim como o ato administrativo que demanda todos os seus atributos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, esses atos também demandam essa justificativa. E às vezes a gente encontra empenhos que sequer têm descrição, infelizmente. Então, se quisermos romper com esse ciclo de caixas vazios e restos a pagar eternos, nós precisamos reforçar 3 pilares. O primeiro da transparência plena, sobre saldos, fontes e passivos, a segregação efetiva de funções para reduzir riscos e conflitos de interesse, a formação técnica sólida de gestores para que dominem o ciclo da despesa e compreendam as consequências jurídicas de cada decisão. Em termos simples, e aqui eu caminho, né, para a conclusão, se o orçamento ele fosse uma aeronave,
Eu diria que o ordenador de despesas seria o comandante, que é responsável por garantir que há combustível suficiente para chegar ao final do teu voo. Então, eu equipararia esse combustível ao caixa. Então, você tem que ter caixa para o teu mandato, incluindo reservas de segurança, que são os restos a pagar. É possível, a lei permite que você inscreva despesas em restos a pagar. E essas despesas em restos a pagar, quando inscritos, eles precisam ser honrados dentro do teu voo ou da responsabilidade da tua aeronave enquanto você estiver à frente dela. Quando você registra um voo sem combustível reservado, o que está acontecendo aqui, né, é que, especialmente no final de mandato, você apenas não erra tecnicamente. Você expõe o próximo gestor, o próximo comandante. O erário, o cidadão, todos estão comprometidos a um pouso com risco, sujeito à responsabilização por crime fiscal, dano ao erário e improbidade. E sabemos que se faltar combustível, não tem política pública, não tem precatório, não tem uma série de serviços públicos que são essenciais. Então, esse capítulo, ele é um convite, ele é um alerta. Eu digo que é um convite porque os operadores do direito hoje entendem cada vez mais, eu como docente percebo muito isso em sala de aula, a importância de se entender o financiamento do gasto público, até para sustentar um processo de improbidade, uma licitação, uma decisão que é tomada na própria ALERJ, do Poder Legislativo, quando cria uma nova política pública, ela já nasce inexequível. Então, você tem ali uma necessidade de gestores, controladores, entenderem que a indisponibilidade de caixa, ela não é só um fato neutro, ela é um fenômeno jurídico complexo que exige análise de causalidade, rigor técnico e capacidade institucional. E, quanto ao alerta, eu entendo que a proteção ao erário, ela tem que levar em consideração não apenas a punição. Você não pune o resultado, você pune o caminho. O que aconteceu nessa tomada de decisão? Quais foram as intenções? Até para que você possa, de fato, identificar o dolo, porque se ele não foi identificado, não há improbidade, e responsabilizar quem, tendo o dever de pilotar com segurança, escolheu conscientemente voar sem combustível. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar a mesa, né, na figura extremamente simpática do Eduardo Bush, né, e que também é um grande organizador, né. Ele conseguiu organizar 110 autores em 20 estados, né? Isso por si só já é um feito. Para tratar de um tema e construir uma coletânea de um tema extremamente importante, que é a improbidade administrativa, que é uma jabuticaba brasileira, que só existe no Brasil. A lei de improbidade, criada em 92, sancionada pelo Fernando Collor, que foi o primeiro presidente a sofrer impeachment por corrupção. Por corrupção. Ele criou a lei anticorrupção e ele sofreu impeachment por corrupção. Primeiro presidente eleito após o período de ditadura militar. Eu fui promotor do patrimônio público em Goiânia, Goiás, durante 15 anos. Antes eu havia sido promotor no júri por 10 anos. Lá eu sofri 3 ameaças de morte, andei com segurança, etc. e tal. Foi fichinha perto dos 15 anos no patrimônio público. Lá é o inferno. Lá é o inferno. Porque eu fazia com os políticos tudo aquilo que eles fazem conosco. Mas eles, obviamente, não apanhavam calados. O Brasil tem a corrupção no seu DNA. O indivíduo que veio pela colônia portuguesa ao Brasil criar a justiça brasileira tinha sido expulso por corrupção das Índias, colônia portuguesa. Lá está o DNA da corrupção no Brasil. No patrimônio público, em 15 anos, eu pude ver o que a maioria esmagadora dos brasileiros não enxergam: o tamanho da corrupção no Brasil. Ela é muito, mas muito, muito, muito maior do que os senhores sonham, ou melhor, do que os senhores imaginam os seus piores pesadelos. Ela é generalizada, ela é pluripartidária. O exemplo das mãos limpas na Itália, há um fenômeno, você lendo o livro, né, dela, prefaciado, né, pelo Moro, né,
E, ora, o que você vê? Tem um momento lá em que a Enel, essa empresa de energia italiana, ela dividia a propina e chamou lá o representante da democracia cristã. Né? E o cidadão chegou lá, não, eu já entreguei a sua parte do Partido Socialista. Então a corrupção, ela é de direita, ela é de esquerda, ela é de centro, ela é de lado, ela é de meio. E ela é assustadora. São criados cartéis de corrupção e empreiteiras. E com certeza, não é só lá no meu estado de Goiás, mas também no Rio Grande do Sul. Aliás, eu sou gaúcho de nascimento e fui fazer vida e carreira em Goiás. Eu tenho 33 anos no Ministério Público, hoje sou procurador de justiça e assumo a função de coveiro das ações de improbidade administrativa graças a essa nova lei. E aqui eu vou divergir, não é? E o livro ele não é direcionado, né? Eu vou ter que divergir de quase todos que falaram aqui. E divergir assim radicalmente. Eu considero essa lei um retrocesso inominável. Inominável. A gente sabe quem fez a lei. A gente não pode falar porque não tem provas, né? Mas a gente sabe quem fez. E a gente sabe que o melhor teria sido revogar a lei. Era muito mais ético revogar a lei do que mantê-la desta forma. Ela desmontou o principal instrumento de combate à corrupção no Brasil. Nós temos aqui 2 colegas do Rio de Janeiro. Eu não preciso falar do Rio de Janeiro. Nós tivemos 6 governadores, 5 presos. Um perdeu o cargo, todos por corrupção. Todos por corrupção. Nós tivemos hoje, por acaso, a prisão do presidente da UERJ. Hoje, por envolvimento com crime organizado. Nós tivemos há poucos dias um escândalo financeiro, somados a outros que ocorreram no Brasil, este ano. Nós podemos juntar aí só os 12 bilhões que o BRB passou lá para o Banco Master, de um banco público. 12 bilhões. Da forma como passou, do jeito que passou, isso é escandaloso. Ali tem improbidade. Mas é óbvio que é muito mais difícil você provar o dolo do que provar a culpa. Nas minhas ações, durante 15 anos, foram cerca de 200 ações, a média de uma por mês. Claro que teve mês que propôs mais, outros menos e etc. Mas uma média ao final dos 15 anos, nós tínhamos 12 bilhões de reais em juízo, em discussão. 12 bilhões. A receita do meu estado, do estado de Goiás, na época em que eu fiz essa conta, era de 24 bilhões de reais. Metade do orçamento, uma promotoria, não em um ano, em 15 anos, tinha colocado em juízo. É claro que nós começamos brandos, fomos tendo a autorização jurisprudencial para aumentar as multas, para pedir o dano moral coletivo. Mas eu não acredito que o inimigo tão poderoso e que um problema tão grave, que vai à raiz da nossa história, possa ser combatido só com negociação, ANPC ou com moderação. A gente tem que ser radical com o mal, sob pena de não extraí-lo da terra. E aí a gente tem que ser contundente. E qual era a enorme estrutura que eu tinha como promotor de justiça? Um assessor, uma secretária que não conseguia mexer no computador e um estagiário. Né? Era mais ou menos, eu brincava assim, a liga dos heróis, dos super-homens, junta lá o Batman, o Robin, não sei mais quem e tal, e vocês vão fazer esse enfrentamento. Eu vou tomar a liberdade, eu vou fazer uma... O que é o combate à corrupção no Brasil? Eu falava isso, falei algumas vezes, funciona assim, ó. Tá vindo uma manada de elefantes de lá para cá. Uma manada de elefantes. E aí o Estado te dá um canivete daqueles de brinde, R$1,99, e uma funda e uma pedra. O que você faz com isso? Você mira no olho do elefante. Agora imagine acertar o olho do elefante naquele bicho enorme. Você tem que acertar o olho. Primeiro que você só pode acertar um elefante. A manada veio, você só tem direito a um elefante, você só tem uma pedra. Você tem que acertar no olho do elefante, em movimento, torcer para que ele tropece e caia.
Daí você sai correndo, pula em cima dele, abre o seu poderoso canivete, crava no olho dele, cega ele, e ali você vai lutar contra o elefante. Esse é o combate à corrupção. Nós podemos dizer assim, que vem um estouro da boiada lá, eu sou de Goiás, eu sou da terra do Zebu. Então o estouro de boiada, não sei se o senhor sabe o que é um estouro de boiada. É uma coisa horrorosa o estouro da boiada. Você tem que rezar para ele não vir para o seu rumo, né? Então vem aquela estouro da boiada para cima de você e você se vira. Aí você pega um ou não pega nada, ou corre, foge, enfim. É mais ou menos esse combate à corrupção. Não é brinquedo. Não é brinquedo. Nós mudamos a nossa promotoria para defesa do patrimônio público e combate à corrupção. E com atribuição criminal também. Com esta lei aí, não dá para combater improbidade administrativa se você não vier pelo viés criminal. Mas isso revela muito do Brasil. Porque eu fiz mestrado em corrupção, né, em Salamanca, e como perguntava o meu chefe, você tem que explicar, cara, isso que não é em corrupção, é contra a corrupção. Mas isso é óbvio, não me parece? Bom, eu não ia lá aprender a fazer, porque eu não precisava ir para a Espanha fazer, ficar no Brasil, que eu tinha aqui pós-doutores. E daí nós tínhamos, lá na Espanha, a gente detectava também os problemas que tem corrupção. Também tem muita corrupção na Espanha, aliás, tem no mundo inteiro, tem nos Estados Unidos também, só que lá eles combatem. Não é? E o que acontece? A corrupção na Espanha é assim, eles pegam o fundo da União Europeia e constroem aeroporto numa cidade que não tem movimento de avião. Essa é a corrupção deles. A nossa corrupção é abandonar os CIEPs no Rio de Janeiro. Construídos em concreto, com piscina, escolas de primeiro mundo de tempo integral. Esta é a nossa corrupção. A nossa corrupção está em debilitar o SUS, que é extraordinário, que é fantástico. Os americanos não têm, porque eles usam o seu dinheiro com a destruição e invasão dos outros países. A nossa corrupção está no péssimo asfalto que nós temos, nos acidentes de veículo, etc. e tal. E eu conheci administradores honestos, sim. Eles iam lá no meu gabinete. E daí eles, doutor, eu não quero ser investigado nem processado. O que eu falava para eles? Pega o procurador do estado, coloca lá no seu gabinete. Pega o procurador do município, coloca lá no seu gabinete. Porque não é dado ao gestor ser incompetente. E muitas vezes a incompetência, ela esconde a corrupção. Você tem uma empresa de limpeza, o Rio de Janeiro tem lá, Comurg, alguma coisa do gênero, né? Nós temos Comurg. O depósito da Comurg era uma zona, ninguém se entendia lá. E os caminhões de lixo quebravam a caixa de câmbio todo mês. É impossível quebrar a caixa de câmbio todo mês. Então, agora como que eu provo o dolo nisso? Só com a Liga dos Amigos, aí, com o Superman, né, a Mulher Maravilha, etc. Eu não tinha esse pessoal para me assessorar. Então vamos pela culpa. 90% das minhas ações e do Ministério Público do Estado, dos Ministérios do Estado do Brasil, foram baseadas na culpa. Boa parte, no artigo 11, nos princípios. Pode ter alguns exageros nos princípios? Pode. Mas onde é que está o exagero? Está no combate ao mal ou está no mal? Quem é que exagerou? Dizem que a Lava Jato, ela criminalizou a política. Mentira! A Lava Jato combateu a política que comete crimes. E eu não sou assim, defensor do Moro, nem do meu colega lá, do Dallagnol. Eu acho que eles pegaram um rumo errado. Não é? Mas eles não inventaram o dinheiro desviado. Eles não tiraram do bolso, colocaram lá. E nem é culpa do partido A, B ou C, porque isso é multipartidário. E demonstra a podridão da política e da gestão no Brasil. E ela agora, ela está muito pior. Ela está muito mais corrupta. Agora ela perdeu o medo. Porque os meus colegas não querem mais investigar improbidade. Os meus colegas não querem mais entrar com ação de improbidade. E quando chega uma ação em grau de recurso no tribunal, existe um desânimo completo dos operadores do direito estatais. Dos operadores do direito estatais. E os julgadores vão julgar improcedente. Porque é impossível, esse tema 1199 é uma tragédia. Porque ele retroage uma lei nova ao passado. Isso é uma insanidade, porque a improbidade não é criminal, ela é cível. Ela é cível, ela não é criminal. E essa retroatividade, ela é perversa. Ela legalizou fraudes nas licitações com prejuízo ao erário.
E lá na Europa, eu estudei, escrevi, defendi, que na verdade nós tínhamos que, além do bloqueio de bens automático, que levou 19 anos para a STJ chegar à conclusão que tinha que ser automático, que eu não tenho que provar o perito imóvel, basta eu fomos boniúris. Porque eu não tenho como quebrar sigilo de todo mundo, eu não tenho como entrar na conta de todo mundo, eu não tenho como controlar a criptomoeda, eu não tenho como controlar o cartão Waze, né? Waze é o outro aqui, que é o Google Maps, eu troco as bolas, né? Waze, né? Que o cidadão lá compra moeda estrangeira instantaneamente. Nós estamos no mundo do instante. E nós estamos vivendo, e nossa justiça anda de carruagens. Ela é atrasada sobre todos os aspectos. Ah, mas nós temos o cidadão incompetente que não agiu dolosamente, que não é ladrão, ele é só incompetente. A ANPC, tinha remédio. Acordo de não persecução civil. Poderíamos melhorar a lei? Poderíamos até abrandá-la, quem sabe, o projeto do Mauro Campos só previa dolo, não tinha culpa. O projeto do relator, mas aprovar esta porcaria, esse retrocesso. E com todo respeito às nossas membros aqui do Tribunal de Contas, eu não posso falar do Rio de Janeiro, embora eu tenha conhecimento daqueles 5 conselheiros que foram afastados por corrupção no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Aliás, o Brasil tem. Eu posso falar do meu estado. Em 15 anos, e lá eu tenho Tribunal de Contas dos municípios, eu recebi 2 relatórios do Tribunal de Contas do Estado. 2 auditorias, em 15 anos. A última já tinha prescrito tudo. Porque ela vem 20 anos depois do fato, ou 15 anos depois do fato, ou a coisa que vale. Esse é o Tribunal do meu estado. O Tribunal de Contas dos municípios, e aí a gente vai fazer justiça, de vez em quando eu não entendia o que eles tinham escrito, eu tinha que chamar o auditor para me traduzir. Mas muitas vezes eu aproveitava o serviço, até que auditorias, nós propunhamos ações com base nas auditorias do TCM, mas eu não tinha auditoria do TCE para proporção. Eu queria ter. Eu pedia, eu requisitava, mas eu não tinha. Aliás, alteraram a lei lá em Goiás para impedir que a gente requisitasse dos tribunais de contas. Porque a gente queria ter tribunais de contas a nosso favor. Daí quando não tinha o Tribunal de Contas, a gente usava a Controladoria Geral do Estado. Antes já tinha um outro nome. Daí mudaram a lei também para a gente não poder requisitar, tinha que colocar no plano não sei o que e tal. Enfim, se não pode é trabalhar, porque o grande problema, na verdade, da lei de improbidade não são os seus defeitos ou exageros de um ou outro colega, que sempre existiu, sempre vai existir. E, via de regra, não é exageros do cidadão corrupto que recebeu propina, é do colega com pouca experiência. Eu fazia a distinção. O que é grave, eu fico. O que é média gravidade, eu também fico. O que é baixa gravidade, vai tudo para o órgão de origem para apurar lá em sindicância. Se encontrar improbidade, me comunica. A gente não pode querer abraçar o mundo e achar que a gente vai resolver o problema do planeta. O Ministério Público não é a fada madrinha que vai resolver os problemas. A gente tem que trabalhar em parceria com todos os órgãos de controle. E os órgãos de controle têm que ter independência no órgão de cúpula. Os tribunais de contas, é fácil resolver o problema do tribunal de contas. É muito fácil. Eles têm 2/3 de indicação política e 1 técnica. É só inverter. Vamos colocar, então, os políticos querem se aposentar lá, não tem problema. 1/3, deixa 1/3 de político lá, que não vai fazer nada, mas também não vai atrapalhar, e deixa os 2/3 com os técnicos e muda, revoluciona os tribunais de contas. Simples. Mas faz assim, revoluciona os tribunais de contas. Compreende? Agora, eu vou além, eu vou adiante. Não basta bloquear bens como a gente fazia. Para mim, a coisa mais importante da lei de improbidade anteriormente não era a questão do dolo, da culpa, das sanções, das punições, era a questão do bloqueio de bens. Porque a gente não conseguia bloquear 12 bilhões de reais, não. A gente bloqueava muito menos do que isso, mas o que a gente bloqueava era suficiente para inibir a conduta criminosa, corrupta do gestor público. E por que a gente só tinha a lei de improbidade? A gente aprendeu isso lá na Espanha também, né? Olhando a Europa. Quem é que acaba comandando a polícia na Espanha? É o Ministério Público. Na Bolívia, na avançada, evoluída Bolívia, é também o Ministério Público. Até lá é o Ministério Público. No Brasil não pode. E no Brasil também não pode ter polícia. Então nós temos que 2 que se somar não dá uma. Tem até uma proposta da Fundação Perseu Abramo, li hoje, para unificar essas polícias. Eu já fui quase incinerado quando defendi isso. Mas já tem gente corajosa defendendo. Para que a gente vai ter 2?
se a gente pode ter uma melhorzinha, não é? E uma polícia com mais independência. Ou que polícia vai investigar o governador do estado, se é ele que nomeia o diretor-geral da Polícia Civil? Que polícia vai investigar os prefeitos da base, da capital, da base política do governador? O Rio de Janeiro que o diga. Aliás, o Rio de Janeiro, ele é uma aula de tudo que não pode ser feito. Aliás, o Rio de Janeiro é uma enciclopédia. Ele é qualquer exemplo ruim, dá o Rio de Janeiro. Tirando as praias, são lindas. Eu amo o Rio de Janeiro. Amo, adoro. Comprei até uma propriedade lá, compartilhada no Hotel Nacional, lá de frente para o mar. Uma maravilha. Amo o Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro na década de 60 devia ser o lugar mais lindo do mundo. Não é? Agora, o que é o Rio de Janeiro hoje? O Rio de Janeiro hoje é a prova cabal de que a lei de improbidade ruim, aquela primitiva, faz muita falta e vai fazer muita falta para o Brasil e para as novas gerações. É uma lástima o que aconteceu, é uma pena, é uma tristeza. Poderíamos até admitir alguns retrocessos, mas não o que aconteceu. O que aconteceu acabou com as ações de improbidade. Simplesmente acabou. Aliás, o CNJ e o CNMP foram criados, não é, para serem, para produzir dados, estatísticas. A Europa, o Ministério Público Espanhol, ele produz estatística todo ano, relatório estatístico da produção do Ministério Público Espanhol. Uma maravilha, linda, espetacular aquilo. Nós não produzimos nada, não sabemos nem quantas ações nós temos, mas eu poderia chutar sem medo de errar que nós perdemos R$1 trilhão em corrupção com a morte prematura destas ações de improbidade, que não duram 20 anos por culpa do Ministério Público, mas muitas vezes por falta de vontade do Judiciário dar a prioridade devida. Mexer com improbidade contraria os interesses de gente muito graúda e poderosa. Eu que o diga como promotor de justiça. Eu que o diga como promotor de justiça. Foram mais de 30 sindicâncias na corregedoria. Eu parei de contar depois da 30ª. No CNMP também. Não é? Então, eu escrevi sobre o bloqueio de bens, só para concluir. Não é? Acho que é um tema fundamental. Tenho 6 artigos nessa coletânea, se não me engano, sobre o bloqueio de bens que revelam a importância dele. Só que hoje nós não temos mais a possibilidade de bloquear bens na prática. Essa é que é a verdade. Se inviabilizou o bloqueio de bens. E eu sou mais radical ainda. Eu sou a favor do confisco total dos bens da empresa e do valor do contrato da empresa pego em ato de improbidade. E na Europa se sustenta isso. Se sustenta essa posição. Que a empresa que se reúne em conluio com outras, que montam um cartel para saquear o erário, para saquear o cidadão, ela tem que perder tudo. E não só a margem de lucro dela. Porque eu vou manter a empresa criminosa. E as empresas são organizações criminosas. Aliás, querem dar a elas o tratamento de terrorista. Claro que não é técnico, mas bem que eu ia gostar de ver. Querem colocá-las em presídios semelhantes ao El Salvador. Eu ia gostar de ver. Eu ia gostar de ver. Mas de democratizar a prisão. Não a prisão que eu vi, que eu vejo. Porque de todos os meus réus aí, dos 12 bilhões, nenhum foi preso. Nenhum foi preso. Nenhum foi preso. O meu estado de origem está quebrado. São Paulo está quebrado. O Rio de Janeiro eu não preciso falar. Em Minas Gerais está quebrado. Esses estados quebrados porque só tem incompetente, onde estão os talentos da administração? Aonde estão esses? Eu não sei onde estão. Eu vejo talentos da destruição. E os estados que não se quebraram, esses vão pagar agora no Propague a quebradeira dos nossos estados de origem. Ora, e vocês acham que foi só incompetência? Que foi só negligência, imperícia, imprudência? Não, foi doloso. Mas o problema é provador. Como que eu vou investigar dolo com um assessor, uma secretária que não sabe usar o computador e um estagiário? Hoje eu tenho uma equipe um pouco maior, mas ainda assim nós não temos nada comparado a quem tem escritórios de advocacia sediados em Brasília, a quem tem contadores da melhor qualidade, a quem tem malas de dinheiro que eu não tenho, mas já me ofereceram. E aí eu tive o privilégio de ver que tem muita gente à venda.
e pouca gente sem preço. E que esse é um problema de caráter, que esse é um problema cultural, que esse é um problema que tem que ser enfrentado. A lei de improbidade nova não trouxe avanços, não trouxe melhores, trouxe piores, e muita. Os senhores vão ver, anotem, daqui a 5 anos, nós teremos muito mais corrupção do que temos hoje e muito menos ações. Esta nova lei, ela acabou com o trabalho do Ministério Público dos estados, quem efetivamente combatia a corrupção. Não que o MPF não fazia também, não é? Mas não dá para comparar o volume do MPE com o volume do MPF. Então, não se trata de uma questão de opção, não é? Não, eu vou procurar o dólar é melhor, etc. e tal. A questão é que nós não tínhamos ferramenta para combater a corrupção, foi criada e foi enterrada. E eu que ainda destaco, levou-se 19 anos para o STJ chegar à conclusão da lei, né, que bastaria provar a fumaça do bom direito ou precisar do perigo de mora para bloquear bens. Quando eu bloqueio bens, eu garanto a recuperação pelo menos de um pouco de dinheiro e inibo a conduta do corrupto. O indivíduo vai para a política, infelizmente, a esmagadora maioria, para nos saquear. Porque não é pelo salário de um parlamentar ou de um senador. Eu ganho mais do que eles. E tenho dificuldade de pagar as minhas contas. Não é pelo salário do vereador, do secretário. E nós vamos mudar isso também. Esses caras tinham que ser bem remunerados, tem que ter mais controle sobre eles. E eu sou mais radical ainda. Eu recebo dinheiro público. Eu acho que as minhas contas de todo agente público, elas têm que ser devassadas. Devassadas. O meu cartão de crédito, que eu pago de juro para o banco, tudo. E todo gestor público. Inclusive mais, até da família. Ah, mas isso é radical. Não. Radical é você tirar a medicação do doente de câncer. Radical é você tirar o futuro da criança sem escola. Radical é a gente ser roubado impunemente e a gente não se indignar com isso. Então, eu sou promotor de justiça por ideal. Eu gosto do que eu faço, amo, adoro isso. Entendeu? Eu tenho dificuldade de deixar essa coisa. E só larguei a improbidade porque eu tive um câncer de tanta raiva que eu passei dos saqueadores do erário. É por isso que eu não estou lá de novo. É por isso que eu fico para o 2º grau, porque o meu médico mandou, se continuar, você vai morrer. Então, como eu tenho filho para criar ainda, não, eu não posso morrer agora, tenho que me reinventar, fazer outra coisa e me afastar de lá, porque senão eu continuava lá. Se não fosse o meu câncer, eu continuava lá na promotoria do patrimônio público. Aliás, eu saí do júri porque um colega quis fazer uma permuta. E o meu sonho era ser promotor do patrimônio público, combater a corrupção. Era meu sonho. Isso é a minha paixão. A coisa mais importante que o Ministério Público faz é combater a corrupção. É defender o patrimônio público. O resto tudo é de menor importância. Essa daqui é a verdade. E o que a gente está vendo? Retrocesso nessa área, retrocesso na área ambiental. Aliás, só tem retrocesso. Né? E dizem que um congresso é pior do que o outro. Então eu não quero ver o próximo. Né? Muito obrigado pela atenção. Boa noite, fiquei com a missão de encerrar a mesa. Gostaria de agradecer ao Eduardo pelo convite. Eu estava vendo, eu mandei o artigo em agosto de 2024, foi? Então passou-se aí mais de um ano. Bem, o tema que eu decidi abordar é um tema sensível, que eu percebi que muitos colegas advogados, eles sustentam nas suas petições, que é a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância nas ações de improbidade. E aí eu vou entrar num ponto sensível, porque o que foi que eu percebi nesses estudos e de alguns colegas também, sobre essa importação do princípio da insignificância. Eu percebi que é uma importação acrítica. Por quê? Primeiramente, quando nós falamos de princípio da insignificância no direito penal, nós temos ali para infrações de menor complexidade, com um impacto mínimo, etc. Só que tem uma questão, aquilo não inibe que o lesado, que a pessoa lesada, busque na esfera civil a responsabilização.
Então, que é o que diz o artigo 935 do Código Civil. Quando nós importamos o princípio da insignificância para dizer, olha, pequenas improbidades, improbidades que não tenham tanto impacto financeiro, isso aí são improbidades que a gente poderia deixar para lá. Mas aí me veio uma outra questão. Como estudante de direito constitucional, eu vi um grande obstáculo nisso, que é o artigo 37, parágrafo 5º. Então, a ação de reparação, ela é imprescritível. Então, como é que eu vou sustentar a insignificância nas ações de improbidade, se as ações elas são imprescritíveis? E aí eu fui tentar ver como era que nós resolveríamos esse problema. Bem, quando se fala de insignificância, quer dizer que são improbidades menores, que nós não estamos diante de um cartel instalado, de grandes empresas que estão fazendo. Por exemplo, um servidor público que se apropria de resma de papel, como nós já tivemos ações judiciais com relação a isso daí. Como também aconteceu no município de pouco mais de 2.000 habitantes, de um servidor público que, na hora do expediente, estava no lanche, né? Pegou o carro da prefeitura e foi fazer um lanche. Então, não quer se equiparar essas improbidades, né, de uma maneira formal, àquelas grandes improbidades. Então, como se resolver essa questão? Então, eu percebi que a nova lei, ela já traz esses instrumentos outros que não a judicialização dessas ações. Então, por exemplo, nós temos o TAC, nós temos o ANPC, e mesmo que essa ação seja ajuizada, nós temos uma outra questão. Nós temos a questão da proporcionalidade. Então, seria melhor nós falarmos de proporcionalidade do que falarmos de insignificância. A probidade administrativa é um direito fundamental. Então, nem que a lei trouxesse a previsão de insignificância, isso não seria possível. Porque a própria Constituição fala. Então, o que é que eu defendo no artigo? Não que nós falemos de insignificância, mas de proporcionalidade. Nós percebemos, caso a caso, o que é proporcional. Será se aquela punição aquela punição é adequada, ela é necessária e é proporcional em sentido estrito? Será se não há outros mecanismos que nós possamos fazer, com procedimentos administrativos internos, para recompor? Então, eu creio que é melhor falar-se em proporcionalidade do que o princípio da insignificância aplicado de maneira crítica ao direito administrativo sancionador e, por último, à improbidade administrativa. Então, em poucas palavras, em poucas linhas, foi isso que eu abordei no meu trabalho. Muito obrigado a todos, mais uma vez, Eduardo. Bom, vocês viram, para quem chegou depois, deve ter percebido, mas quem chegou antes escutou. Eu falar que o livro era múltiplo, com muitas vertentes, e foi tudo de propósito. Essa montagem foi pensada, eu coloquei algumas pessoas estratégicas nessa mesa. A única, claro, a doutora Luciana, me perdoe pela surpresa, espero que você tenha gostado, foi o caçula do livro, o Dr. Frederico, que, desculpem os outros, mas na minha opinião, como eu gosto dos jovens, assim como eu gosto de futebol, e futebol é para jovens, eu acho que o futuro do direito está exatamente na mão dos jovens. Todos falaram, todos foram ótimos. Eu já conhecia todos eles, mas eu não conhecia o trabalho técnico dele. E na minha opinião, um dos melhores artigos do livro é do Dr. Frederico. E eu adorei a fala dele. Ele falou como, ou melhor até, do que muitos que poderiam falar aqui na frente. Assim, vocês têm uma pequena noção da variedade que compõe essa obra, esse livro.
Esse livro não é um livro escrito por apenas membros do Ministério Público, apenas membros do Tribunal de Contas, apenas advogados, apenas juízes. Não, eles todos estão lá. E, claro, nós vamos ler e encontrar temas sob viés diferentes. Essa foi a ideia. Essa é a ideia do livro. Então, assim, se vocês tiverem interesse, e adquiram, porque é assim que se faz, né? Com o mercado editorial, a gente tem que adquirir os livros, né? E é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Obrigada. Todos vieram de fora, tirando o Frederico e o Dr. Ronaldo, que está aqui em São Paulo, mas é do Rio Grande do Norte. O Frederico é de Santos, né? O resto não. O resto, o Werner veio de Brasília, mas é do Piauí. O Fernando de Goiás. Karine do Rio de Janeiro. Viviane do Rio de Janeiro. E Fabiola do Mato Grosso do Sul. Só tenho a agradecer a vocês que estão no painel, assim como a todos vocês coautores que estão sentados aqui, que eu não vou nem mencionar todos os nomes, mas porque só são 110, né? Então, divirtam-se. Os livros estão ali fora, eu agradeço a todos e até a próxima.